o NGT Entrevistas está de volta com o presidente do Departamento Trânsito e Transportes do PTB, Alessandro Ferro. Alessandro, nesse segundo bloco, eu queria que você falasse um pouquinho sobre violência no trânsito, né? O que o departamento vai fazer, vai colher aí de informações para desenvolver projetos aí, para fomentar o debate sobre a violência no trânsito? Lei, o que resolveria? Uma lei mais dura ainda, uma lei seca mais dura? Olha, eu costumo falar nas minhas aulas que o que antecede um acidente de trânsito é uma infração de trânsito. As pessoas costumam falar, ele foi imprudente, negligente, imperito, não importa. O que acontece antes de um acidente de trânsito? Alguém comete uma infração de trânsito, a famosa multa, né, que o pessoal fala. Ele antes de bater, antes dele causar o acidente, ou antes dele sofrer uma colisão por um outro condutor, uma das partes cometeu uma infração de trânsito. Para te dar um exemplo, pessoa que muda de faixa, por exemplo, e não dá seta. Esse comportamento dela mudar de faixa sem dar seta é uma infração de trânsito. Então, em decorrência da infração de trânsito, ela se envolveu no acidente de trânsito. A pessoa que não deixa espaço entre o veículo da frente, ela, numa desatenção, ela breca, não tem espaço suficiente, ela bate o carro. Ela estava cometendo uma infração de trânsito antes, no mínimo de não dirigir com atenção, que tem uma infração prevista no Código de Trânsito, ou de deixar de guardar a distância de segurança, tem uma infração prevista só para isso. Então, tem até um aluno que uma vez perguntou para mim assim, falou, professor, então o dia que nenhum motorista mais cometer infração de trânsito, acaba o acidente? Exatamente isso. Só que para as pessoas saberem que não estão cometendo infrações, elas precisam conhecer. Então você tem hoje a formação do motorista, que ele vai para o CFC, ele fica uma semana fazendo o cursinho. O Código de Trânsito ele tem 341 artigos. Em uma semana você falaria 2, 3, meia dúzia de artigos no máximo, para você esmiuçar bem o artigo, explicar tudo direitinho. Então, nós do PTB Trânsito e Transporte, um dos nossos projetos é esse, mudar a formação do motorista, colocar uma formação com curso mais extenso para que ele conheça, mesmo que seja parte EAD, que nem o pessoal fala, toda a parte EAD, enfim, à distância, e uma parte presencial que é essencial, tá? Mudar essa questão, mudar o circuito que ele faz, o teste no dia da prova de volante. Avaliação, né? Avaliação, também é errada. Né? Então ele é avaliado num pequeno circuito, e depois ele pode pegar o carro, como eu disse, e descer a serra e ir para Santos. Não está errado, não pode ser dessa forma. Né? A mesma coisa para a motocicleta. O motociclista ele tira a habilitação, ele vai fazer o teste prático, aquela avaliação, ele engata a primeira marcha, faz um circuito por dentro de uns cones e acabou, está pronto para pilotar a moto. Né? As pessoas falam muito do motoboy. O motoboy hoje é o que menos morre em acidente com moto. Quem morre em acidente com moto hoje é aquela pessoa que não quer mais andar de ônibus nem de carro. Ela compra uma motocicleta para ir para o trabalho e voltar. É a que mais perde a vida no trânsito. Porque o motoboy ele tem aquele dia a dia, ele está acostumado. Mas a gente quer mexer nisso, vamos tentar mexer na formação do motorista, numa carga horária mais extensa, uma carga horária que atinja o objetivo de ensinar, dele aprender, e não só preparar ele para passar na prova. Do outro lado do assunto, a gente falar sobre também as fraudes na hora de aprovar aí esse cidadão que está tirando carta. Essa cultura da corrupção, né? Sem dúvida. Paga para poder passar. Tem uns amigos que falam, um amigo meu foi fazer a prova, ele fez tudo certinho, mas ele foi reprovado. Né? Então, a gente não pode esconder que existem esses problemas, eles existem, né? Então, é preciso acabar. A gente vai trabalhar nessa questão também, pesado, porque a gente não pode mais admitir o número de mortes em acidentes de trânsito hoje no país. Né? Jovens perdendo vidas, pessoas idosas, em todas as faixas etárias, o pessoal se envolvendo em acidente de trânsito, muitas vezes por falta de conhecimento. Tá? Aí nós temos a questão do álcool também, né? Que a legislação ela mudou, porém ainda tem gente que ainda não entendeu que não dá para misturar, né, bebida com direção. Difícil, né? Mesmo com várias campanhas, o que fazer para alertar é realmente a educação, né? A educação que deve começar na escola e deve ser reforçada aí na hora de tirar a carta. Olha, Viviane, tem uma frase que até o comandante-geral da Polícia Militar, o Coronel Meira, ele falou na Semana do Trânsito, né? Todo ano tem a Semana Nacional de Trânsito, que ocorreu em setembro. Infelizmente, o adulto a gente não consegue mais educar, a gente fiscaliza, mas não deveria ser assim.
e a criança você educa. Então essa frase ela é bem pertinente, né? Então começar com a educação de trânsito na base ali de pequeno é importante, ajuda. A formar aí uma nova geração de motoristas responsáveis. Não tem dúvida. A gente fala só de trânsito, mas outras questões como meio ambiente também, né? É importante, mas trânsito é importantíssimo. Por isso que eu falo, atividade curricular, por que não? Né? Porque você, dentro da grade curricular da formação do motorista, os temas lá, você tem cidadania, você tem meio ambiente, primeiros socorros. São assuntos que vai ajudar não só na formação como motorista, mas na formação como cidadão, como pessoa. Né? Ele vai aprender os princípios lá de direção defensiva, enfim, é importante, é interessante. Vamos voltar então a São Paulo, voltar ao trânsito da cidade de São Paulo. Queria que a gente comentasse um pouquinho sobre mobilidade urbana. A gente falou aí sobre meio ambiente, né? Falar sobre trocar o carro pela bicicleta, a importância das ciclofaixas, das ciclovias na cidade, aumentar aí o número, os quilômetros de ciclovia na cidade, né? Isso é muito importante. Também tu vai tomar essa frente também? Sim. Tudo que envolver essa parte de legislação de trânsito, mobilidade, com relação a transporte de passageiros e transporte de cargas também, a gente pretende atuar. Né? Como eu disse, a ideia todos esses anos que todos esses segmentos não tiveram uma atenção especial, é ter agora. A questão da bicicleta. Eu tenho uma amiga que foi a Paris recentemente e ela falou que a bicicleta em Paris, por exemplo, em algumas cidades de Paris, que é utilizada, pessoas de terno e gravata, mulheres lindas com roupas, né, andando de bicicleta. Então é uma coisa que a gente tem que começar realmente de pequeno, a cultura da bicicleta. Só que hoje é complicado isso, né? É perigoso andar de bicicleta na cidade de São Paulo. Particularmente, eu não ando de bicicleta nos dias normais, né? No dia que tem a faixa para bicicleta nos finais de semana, ainda é mais seguro um pouco. Mas eu acho que tem que estimular, tem que incentivar, né? Tem que ter mais ciclovias, mais ciclofaixas, né? Para você entender, a ciclovia é aquela que é separada fisicamente. Ela pode ser usada de segunda a segunda em qualquer horário. Sim. Já a ciclofaixa é aquela que é montada com cones, que você tem períodos diferentes, usa aos feriados ou aos finais de semana. Então, eu acho que dá para se fazer na cidade ciclovias mesmo, tá? Para você, como tem hoje na Marginal Pinheiros, né? Tem uma linha do trem e tem uma ciclovia. Dá para se fazer na cidade, para incentivar. Aí nós temos outra questão também, que aí entra uma questão do governo federal. Hoje o IPI, os impostos em cima, para você comprar uma bicicleta, eles são mais altos do que para você comprar um automóvel. Então a gente pretende trabalhar essa questão também, né? E é verdade, né, Alessandro? É um discurso aí que não se encaixa realmente. Não se encaixa. Então, uma das nossas preocupações foi montar o departamento com o presidente, vice-presidente, com os secretários, todos os membros, eles atuam na área de trânsito. Não são aventureiros, são pessoas que entendem de trânsito, de transporte, mobilidade. Então, tem tudo para dar certo. Né? Bacana. Queria muito agradecer sua presença aqui no NGT Entrevistas, Alessandro. Eu agradeço também e nós do PTB Trânsito e Transporte estamos à disposição para quando precisar. Mais uma vez, muito obrigada. E esse foi o NGT Entrevistas com Alessandro Ferro, presidente do Departamento do PTB de Trânsito e Transporte. E o NGT Entrevistas fica por aqui. Eu te aguardo na próxima edição. Até mais!